Paz, irmãos. Carta aos Gálatas. Carta a toda a galáxia. Esta é a carta mais dura e séria de Paulo. Paulo escreve às igrejas da região da galáxia que estão questionando a legitimidade do seu apostolado e convertendo-se a um evangelho diferente daquele que ele lhes pregou. A carta vai dizendo assim, meus irmãos: eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. As igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Pai, Deus e de seu Filho Jesus. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós, um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que eu vos tenho anunciado, seja ele anatema, ou seja, excomungado. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Eu, Paulo, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas diante de uma revelação de Jesus Cristo. Certamente vocês ouviram falar de como outrora ou no passado vivia no judaísmo. Eu, Paulo, que perseguia a igreja de Deus e matava os cristãos. Mas, meus irmãos, quando aprouve aquele que me reservou desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça, Deus me chamou para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu tornasse Jesus Cristo conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém. Não fui a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Parti para a Arábia, de lá regressei a Damasco. 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com Pedro Cefas 15 dias. Dos outros apóstolos não vi nenhum outro mais a não ser Tiago, irmão do Senhor. E isso vos escrevo. Deus me é testemunha. Não estou inventando. Em seguida, meus irmãos, eu fui para a região da Síria e também para a região da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente conhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinha aquelas comunidades apenas ouvido falar de mim, Paulo, que eu era perseguidor, mas agora eu pregava a fé que no passado eu combatia e glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos mais tarde eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso era particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se, mas por causa dos falsos irmãos intrusos que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero trabalhar com vocês este versículo. Nós temos que ter cuidado com os falsos irmãos intrusos
que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozamos em Cristo Jesus a fim de nos escravizar. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 4. Temos que ter cuidado, irmãos, com aqueles falsos intrusos que furtivamente se introduzem entre nós para espionar a liberdade de que gozamos em Cristo Jesus, a fim de quê? A fim de nos escravizar. Esta carta de Paulo é a mais dura, meus irmãos. Ele escreve às igrejas da Galácia que estão questionando a legitimidade de seu apostolado e convertendo um evangelho diferente daquele que ele pregou. O problema é muito grave e continua grave hoje na atualidade. Há muitos falsos evangelizadores se dizendo que é Cristo, que é Jesus o Salvador. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essas infiltrações, com essas pessoas que vêm ao nosso encontro fantasiados de ovelhas, mas são lobos ferozes. Esta é a carta mais dura e séria de Paulo, meus irmãos, que ele escreveu há 2000 anos atrás e é a realidade de hoje. Temos que ter cuidado com as tradições humanas. O joio cresceu junto do trigo e se alastrou como uma erva daninha nos dias atuais. Se você, meu irmão, pesquisar aí a internet ou qualquer outra fonte, você vai ver que há mais de 10.000 religiões e seitas, meus irmãos. Deus é um só, Cristo é um só. Morreu para salvar os pagãos, os gentios. E há várias religiões, há várias crenças. O que tem que ser lembrado é a memória do Cristo, que veio e salvou a todos, o bom e o mal. Jesus, ele não se assentava somente com os bons, mas ele assentava com os pecadores e com os cobradores de impostos. Perdoou a mulher adúltera, tirou do caixão o filho de uma viúva que morava em Naim, uma cidade. Multiplicou os 5 pães e 2 peixes, deu a multidões que estavam acompanhando para ver milagres, curas. Mas ele evangelizava, chamava a atenção, alimentava o espírito, mas também alimentava o corpo, sem saber ou sabendo qual era a realidade daquelas pessoas. Amou até o extremo, deu a vida, deu sangue, jorrou no madeiro e caiu na terra. Um sacrifício perfeito. Jesus, ele regou a terra com o seu sangue, sangue restaurador, salvador. Cuidado, meus irmãos, com aqueles que se infiltram no nosso meio para levar à confusão. É o que o Paulo está dizendo aqui. Na sua carta de Gálatas 2, versículo 4. Mas por causa dos intrusos